Saudações, peregrinos, peregrinas, viajantes do meu Brasil, sejam muito bem-vindos à terceira e última aula deste módulo, que nós criamos, deste mini curso que nós criamos para poder dar alguns hacks, algumas dicas específicas para vocês, falar sobre viagem para vocês. Hoje, não se esqueçam, nós vamos falar que tem como sim se hospedar de graça pelo mundo, tem como sim você viajar de graça pelo Brasil. E vou falar mais, hoje tem como você até mesmo viajar de avião executivo, isso mesmo, jatinho, muitas das vezes pagando o valor de um voo comercial. Tem como fazer isso, tá? Mas antes, eu queria falar para vocês do porquê que nós estamos fazendo isso aqui. Por que nós estamos fazendo algumas aulas aqui? Nós poderíamos simplesmente viajar e curtir a viagem, já que ela foi muito barata e a gente até consegue parceiros para bancar toda essa viagem com o banco e etc. Hoje, apenas 4% da população brasileira já viajou para o exterior, ou seja, já saiu do país. Isso é muito baixo. 4% eu acho muito baixo. Eu acho que os brasileiros, eles acabam viajando apenas dentro do Brasil. Isso acaba aquecendo muito o turismo nacional e tornando tudo no Brasil muito caro. Quando você viaja no Brasil, as coisas são muito caras. Por quê? Porque os brasileiros só viajam aqui dentro. Eles saem muito pouco para fora do país. E isso demonstra que o brasileiro ele não quer lidar com a experiência cultural de sair do país. Não tem problema se você não quiser. Você pode realmente viajar no Brasil e tem maneiras de você viajar muito mais barato dentro do Brasil também. Mas o nosso grande objetivo é dar experiências para mais brasileiros, porque a gente sabe que se o brasileiro tiver mais experiências, ele não fica indo todas as férias apenas para a Praia Grande, apenas para o interior do seu estado. Nós sabemos que ele vai ter um aumento de repertório neuronal, ou repertório neural, como você achar melhor. Eu fiz 3 anos de neurociência no Mackenzie, na Universidade Mackenzie, e descobri lá que quanto mais experiências você tem na sua vida, maior fica seu repertório neural. Isso te ajuda a lidar com resiliência, ou seja, você se torna uma pessoa mais adaptável, você melhora a sua adaptabilidade, você se torna uma pessoa que lida melhor com o medo, você se torna uma pessoa que lida melhor com suas finanças, você se torna uma pessoa que lida melhor também com a gestão do seu tempo, você procrastina menos, ou seja, a viagem ela traz vários benefícios, mas muitas das pessoas acham que a viagem vai resolver o problema da vida delas, e eu quero ser bem provocativo com você aqui agora. A viagem não vai resolver o seu problema. Se você colocar a viagem como fim em si mesmo, ela não vai resolver o seu problema. O que isso significa? Se você achar que você tirar férias 30 dias e curtir muito bem um lugar e voltar para sua casa e reclamar da sua vida para dali 1 ano viajar 30 dias e curtir a sua vida, isso não vai dar certo. Por quê? O grande segredo do bom viajante é quando ele consegue contemplar a vida todos os dias e quando ele consegue enxergar beleza no cotidiano. Se você não consegue enxergar beleza no cotidiano, não é uma viagem para as Maldivas, não é uma viagem para ver a aurora boreal, não é uma viagem para um safari, não é uma viagem para o Japão ou para a Coreia do Sul que vai resolver o seu problema. Você precisa primeiro pedir para Deus, falar: Deus, eu quero ver beleza no dia a dia. Por quê? Se você consegue ver beleza no dia a dia, quando você viaja, a beleza ela é potencializada na sua cabeça. E quando você volta, você não volta com um sentimento ruim de acabou minhas férias, agora eu vou voltar para a dura vida do ser humano. Não, você vai voltar com o coração grato. A viagem vai gerar gratidão e ela vai ser um motriz para você trabalhar com excelência, com adaptabilidade, resiliência, lançar o medo fora, gestão de tempo, gestão financeira. Então tudo isso é o que eu quero te propor. O
que eu quero te propor é uma mudança de pensamento em relação à viagem, porque a maioria das pessoas pensa que viagem é algo completamente supérfluo, é algo que deve ser descartado dentro do orçamento familiar, é algo que tem que estar lá atrás. Primeiro você paga a escola dos meninos, depois você paga alimentação, você paga a casa, você paga o carro, você compra um carro melhor, você avança na vida, mas viagem tem que ficar lá embaixo. Não faz sentido colocar viagem entre uma coisa importante dentro do orçamento familiar, dentro do orçamento da vida das pessoas. E isso não é a realidade, gente. Não é a realidade. Por quê? Porque você deveria aprender, e eu prefiro que você aprenda, porque eu gostaria que você realmente tivesse todos os ganhos que eu e minha esposa tivemos. Eu tenho certeza que se você está até a terceira aula aqui, você é uma pessoa bem comprometida. E eu tenho certeza que você se comprometeu em assistir tudo isso que eu estou te dando, porque é extremamente importante para os seus ganhos. Então, o que eu quero te dizer é, a viagem em si não vai resolver teu problema. Agora, se você enxerga a viagem como uma parte da vida, uma parte do processo, no qual você vai aprender cada vez mais, no qual você vai ter muitos frutos para que o seu futuro como peregrino ou peregrina potencialize uma série de ganhos neurais, uma série de ganhos para o seu cotidiano, certamente a viagem tem que fazer parte do seu orçamento. Ah, não, mas eu ganho tão pouco que não dá nem para pensar em viagem. Quando eu ganhava um salário mínimo, como eu já disse, eu comia no Tempero Maneiro, que era R$1,50, tá? Depende da quantidade de carne que pegava. E tudo isso eu aprendi uma coisa: se você não aprende a guardar com pouco, você não vai aprender a ganhar com muito, tá? Se você não aprende a guardar com pouco, você não vai aprender a guardar com muito. Pessoas que não conseguem economizar ganhando muito pouco, elas não vão conseguir economizar quando elas ganharem um pouco mais. Isso é uma cultura, gente, é uma cultura. Eu morava num pensionato, para vocês terem ideia. Quando eu fui casar, a gente foi morar num lugar onde o aluguel era R$280, no interior de Minas Gerais. Não era a nossa realidade morar na capital, não era, nós não tínhamos condições. Para vocês viajem mais barato porque vocês sempre moravam em São Paulo. Não, eu não nasci em São Paulo, capital. A minha esposa nasceu no interior de Minas Gerais, eu nasci no interior do estado de São Paulo. Eu morava em Minas Gerais, morava no interior de Minas Gerais quando nós casamos, e nós percebemos que era possível viajar mesmo ganhando muito pouco. Por quê? Porque nós economizávamos quando ganhávamos pouco. E aí a gente começou a descobrir estratégias como do Trust House Sitters. Este site Trust House Sitters você consegue aplicar e se hospedar de graça. Você consegue se hospedar de graça em várias casas. Por quê? Qual que é a lógica de alguém deixar você se hospedar de graça? Existem programas que você consegue se hospedar de graça, mas em troca de trabalho voluntário, que é o caso do Worldpackers, que é o caso do Couchsurfing, que são plataformas mais para mochileiros, assim, né? Mas nós conhecemos casais que estão viajando há 5, 10 anos sem parar. Fizeram da sua vida uma viagem constante, que estão só pulando de país em país porque conseguem trabalhar remotamente. E são casais que usam praticamente essa plataforma. Qual que é a lógica dessa plataforma? Uma pessoa tem uma mansão no Havaí e essa pessoa tem 2 cachorrinhos. Ela vai viajar e vai deixar a casa livre por 20 dias. O que ela faz? Ela disponibiliza a casa dela dentro dessa plataforma. E aí os viajantes vão lá e falam assim: eu quero ficar nessa casa aí por 20 dias no Havaí, curtindo a experiência de ficar numa mansão no Havaí, que normalmente no Airbnb custaria, sei lá, $1.000 a diária. Então eu quero ficar 20 dias lá, que daria $20 mil, R$100 mil para ficar numa casa dessa. E eu quero ficar assim de graça. E aí para você ficar lá, a única coisa que você tem que ter é olhar os 2 cachorrinhos e colocar a bendita da ração, e tudo é explicado antes de você fechar. Olha, tem que dar ração tais horários, e aí você não precisa ficar o dia todo na casa, porque os cachorros já estão acostumados lá. Você sai,
para curtir a cidade, volta, coloca a comidinha ali e pronto, você fica num paraíso gastando um total de R$0. A mesma coisa com voos. No Brasil tem como você aplicar dentro do site da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, que você quer pegar os voos da FAB, ou seja, todo civil pode aplicar para viajar com o voo da FAB, e tem muitos brasileiros que fazem isso há muitos anos. Você aplica, quando tem voo, eles mandam uma mensagem e falam assim: olha, você pode vir aqui pegar o seu voo. Tem muitas sacadas que vocês podem utilizar para viajar cada vez mais, gastando cada vez menos. Tudo isso você pode ir analisando. Tem outro aplicativo que eu ainda não falei, eu falei do Melhores Destinos na primeira aula, mas tem outro aplicativo que nós consideramos extremamente importante para você encontrar passagens muito baratas, que é o Passagens Imperdíveis. Você precisa baixar ele, colocar notificações, porque quando as promoções aparecem, elas acabam muito rápido. Então é importante você estar com a notificação aberta, porque essa notificação aberta vai fazer com que você compre primeiro. Ah, mas aí eu não tenho tempo de decidir, para falar com meu marido, para falar com a minha esposa, para ligar para o meu chefe, para saber se eu vou poder viajar nesses dias específicos. Bom, quando aparece uma promoção muito barata, como essas que eu já disse que nós já pegamos, R$750 ida e volta para Dubai, R$450 ida e volta para os Estados Unidos, R$180 ida e volta para a Argentina, R$1.900 em um roteiro que envolvia Madrid, China e Japão, 3 lugares por R$1.900 toda a volta. Também nós já pegamos voos muito baratos para o México por R$800 ida e volta para Cancún. Nós já pegamos voos de executiva ida e volta por R$3.000 também. Nós já pegamos vários tipos de voos bem baratos, e tudo isso nós normalmente compramos sem nem perguntar para ninguém. Rafa, tá maluco? Como assim você compra sem perguntar para ninguém? Vou falar. Você compra sem perguntar para ninguém, por quê? Porque se você compra, a ANAC ela te protege, principalmente comprando direto na companhia aérea, obviamente. A ANAC te protege. O que é a ANAC? É o órgão regulador da aviação no Brasil. Existe uma lei na ANAC, que nós ensinamos melhor no curso, na qual você pode comprar o seu voo e você pode desistir do seu voo durante as 24 primeiras horas. Ou seja, apareceu uma promoção, vai lá e compra. Você tem 24 horas para pensar, desistir e receber seu estorno. Então, muitas das vezes a gente compra, aí manda mensagem pro chefe: olha, estou querendo programar umas férias nesses dias aqui, teria como me liberar? Apareceu uma promoção muito barata para eu conhecer um destino que eu nunca conheci e gostaria de ter essa experiência e tal, seria bom para mim, para o meu crescimento até profissional. Então faz um bom copy, né? um bom discurso para conseguir convencer, e aí fala com a esposa, fala com o marido, fecha, deu certo, mantém a passagem, pagou muito barato. Não deu certo, por exemplo, teve passagem esse ano por R$900 ida e volta, 2023, tá, gente? Passagem ida e volta para Portugal por R$900. Muitos alunos nossos conseguiram e ficaram muito felizes. E outra coisa, na nossa comunidade, que é o grupo, né, dos peregrinos, nós postamos essas promoções também, porque às vezes a pessoa não está acompanhando, mas aí pelo grupo ela consegue acompanhar e garantir essas grandes promoções, tá? Eu também garanti, e vou viajar ainda em abril, ida e volta para o Chile por R$400 e poucos, tá? Ida e volta para o Chile por R$400 e poucos, tá? Vou para o Chile por R$400 e poucos. Comprei a passagem em fevereiro para viajar em abril de 2023, ok? Vai minha esposa, estamos levando o nosso sogro de presente, então a gente está dando as passagens para ele, estamos levando a Liz também e o Gael, que está na barriga da Lídia. Então nós vamos para o Chile por R$400 e poucos. Tudo isso comprado em 2023. E vou dizer mais para vocês, você também consegue ter esse tipo de acesso. Mas primeiro você precisa entender que a viagem não vai resolver seu problema. A viagem ela é parte da vida e parte da potencialização de soluções que vai ter para o seu dia a dia.
você precisa primeiro enxergar a beleza no seu dia a dia. Primeiro, tirar as escamas dos olhos e falar assim, eu quero enxergar a beleza no dia a dia e vou garantir essa oportunidade que estão me dando de eu poder viajar cada vez mais. Primeiro, eu viajo há 11 anos. Nós tivemos a alegria de crescer a nossa comunidade de viajantes, muitos seguidores. Então a gente tem, enfim, uma série de ganhos em relação à publicidade. Temos uma série de ganhos com turnês que eu acabo montando rotas para grandes bandas que montam turnês pelo Brasil e eu monto a logística e recebo por isso. Eu já produzi grandes eventos também, porque eu sou da área de produção executiva, então tem uma série de ganhos nessa relação de eventos de produção executiva. Sou escritor de cerca de 5 livros, então eu tenho vários ganhos financeiros que não me fazem precisar vender nenhum curso, tá? O valor do curso que nós vendemos, na verdade, é um valor simbólico perto de tudo que nós ensinamos. Perto de 11 anos ralando, aprendendo e tendo uma série de ganhos para que você pudesse ter esses ganhos minimizados, né? Então você não precisa passar pelos problemas para ter os ganhos, você só tem os ganhos, porque alguém foi lá, pegou o facão e abriu a trilha para que você pudesse passar por ela. Esse é o nosso objetivo. Eu poderia estar só curtindo a viagem, mas quando nós abrimos a oportunidade de você entrar, na verdade nós queremos que mais brasileiros tenham a oportunidade de viver o que nós vivemos. Por quê? Porque nós sabemos que quando o brasileiro tem essa oportunidade, a nossa nação cresce. A geração de riqueza vai aumentar no país. A capacidade cognitiva das pessoas melhora. A parte de resiliência, adaptabilidade e até mesmo traumas em relação a alguns medos vão embora. Então tudo isso, na verdade, é uma maneira de eu ajudar brasileiros a chegarem em um outro patamar, em outro nível. E eu gostaria que você chegasse em outro nível. Eu gostaria que você se tornasse um peregrino, uma peregrina, e que vocês se tornassem de fato um estrangeiro, né? Todo viajante é um bom estrangeiro, e o estrangeiro ele tem algumas coisas importantes. O estrangeiro ele presta muita atenção, ele ouve bastante. Por quê? Porque ele não está no automático. Você, provavelmente na sua cidade, você já está no automático. Você já não vê mais beleza nas coisas que tem na sua cidade. Porque você está tão no automático que você já não vê mais as coisas comuns do dia a dia. O estrangeiro não. Para tudo que ele olha, ele consegue ver beleza. Então, nós precisamos nos tornar mais estrangeiros. Nós somos chamados a se reconhecer como estrangeiros. Nós somos estrangeiros dessa terra. E sendo estrangeiros dessa terra, experimentando as coisas que nós podemos experimentar, nós potencializamos tudo isso. Há um grande pensador chamado Agostinho, que foi um grande pensador da história da humanidade, que ele diz que o mundo é um grande livro e quem não viaja lê apenas a primeira página. Se você quer ter uma história, construir mais histórias, ler mais páginas dessa história e da sua vida e deste mundo, eu posso te dizer que você precisa viajar. E viajar vai fazer parte do seu cotidiano. Você vai separar uma parcela do seu valor mensal para poder guardar para esse tipo de coisa. Nós temos uma planilha que nós oferecemos no curso para que você se organize para tudo isso, para que você tenha essas experiências que nós tivemos e essas experiências que nós estamos podendo proporcionar para a Fabiola, para o Samuel, para a Flor e para tantos outros alunos que estão conseguindo viajar pelo mundo. Então, nosso objetivo é gerar experiências em brasileiros que vão aumentar vários ganhos neurais no seu dia a dia. Isso é uma missão que faz parte do nosso projeto, é uma missão que faz parte da nossa caminhada. Se nós fosse realmente vender o curso pelo valor que ele vale, por tudo que a gente ralou, seria um absurdo. A gente venderia muito caro e seria até mais fácil para a gente, porque a gente não precisaria ter tanto aluno. Mas a gente reduz os custos para que as pessoas tenham acesso e elas falem, pô, na minha primeira viagem eu já recuperei todo o valor. Porque em uma viagem apenas você consegue recuperar o valor de investimento do curso. Ou seja, não faz sentido você não investir. Porque quantas viagens você ainda quer fazer no resto da sua vida, daqui até o resto da sua vida?
e pensa que só na primeira você já conseguiria economizar o valor que você vai investir. Então, na primeira você já economiza. E aí você tem mais 30, 40 viagens até o final da vida para você recuperar e estar sempre no azul, né? No lucro desse investimento, desse pequeno investimento que você pode fazer. Então, este é o meu desafio para vocês se tornarem peregrinos, se tornarem peregrinas. A quantidade de aulas e sacadas e dicas que você às vezes não sabe aproveitar, porque são dicas de leis, por exemplo, que nós sabemos, que é a lei da ANAC, que você pode comprar e abandonar seu voo e não perder nada com isso. Sério, eles te devolvem o dinheiro 100% do valor nas 24 horas se você cancelar. Ou seja, compra a passagem e depois você decide. É como se você tivesse 24 horas para pensar se você quer ou não uma grande promoção. Então imagina, você tem 24 horas para poder pensar para viajar quando surge uma grande promoção. Você tem essas possibilidades e eu vou fazer uma pose aqui, você dá o print, posta lá e nós vamos recompartilhar alguns com vocês, todo mundo que me marcar a Fabiola, e nós estamos muito animados em saber que muitos de vocês que estão comprometidos aqui querem viver essa grande experiência que nós estamos dando a oportunidade para a Fabiola e Samuel viver, para a Flor viver agora. A Flor nunca saiu do país, ela nunca saiu do Brasil e nós vamos levar ela para praticamente 4 continentes, né? Estamos levando ela para mais de 9 países, então ela vai ter um over, né, de quantidade de experiências. E tudo isso por quê? Porque as passagens ficaram cerca de R$4.600. R$4.600. Ficou, na verdade, 4.468, mais alguma taxinha que teve por conta de OF. Então, ficou cerca de R$4.600. 4.500 e pouco. Então, imagina você viajar 4 continentes, 9 países, e gastar 4.000 e poucos reais. Coisa que às vezes as pessoas pagam 1.000 e poucos reais ida e volta para o sudeste, ou para o nordeste, ou para o norte. Então, com 4.000, imagina, e esses 4.000 você consegue parcelar em 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes e viajar todos esses países. Tudo isso de passagens aéreas, e essas passagens aéreas ficaram bem em conta. A gente está mostrando alguns valores para vocês, mas essas experiências só são possíveis porque está muito barato. Quando eu e a Fabiola nos juntamos, falamos assim: vamos dar a viagem para a Flor? Vamos pagar as passagens da Flor? Vamos! Então a gente se juntou, ela falou: eu quero dar experiência para ela, eu também quero, então vamos nos juntar e pagar? Vamos! Meu, é R$2.200 para a Fabiola, R$2.200 para mim. Então é muito, muito em conta para a gente poder presentear uma pessoa que é muito importante para a história dela, que é uma seguidora nossa, que é uma seguidora dela. Então a gente está podendo levar uma seguidora por R$2.000 e poucos cada um. Por quê? Porque a gente está rachando o preço parcelado em várias vezes, ou seja, não vai pesar no nosso orçamento. Por quê? Porque nós estamos tendo a experiência de levar uma de vocês, para viver essa grande experiência de visitar todos os países do mundo. Vários continentes do mundo, né? E dar essa volta ao mundo. Então, nós queremos que você viva e consiga emergir dentro dessa grande experiência. E essa grande experiência certamente fará com que você entenda que você precisa fazer da sua vida uma grande viagem. O meu nome é Rafael Gedrich, espero que você tenha gostado deste mini curso com vários hacks. Para você anotar eles, você tem que ter prestado bastante atenção, o nome do site e outras coisas nesse sentido. Mas esses hacks são extremamente importantes para você viajar cada vez mais, gastando cada vez menos, ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fique muito atento nas lives, tá bom? E não se esqueça que você pode ser uma grande viajante. Um abraço, tchau, tchau.